Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o tema vai ser edema. Na parte aqui do edema, eu dei uma revisada com meu amigo e tem algumas coisas que eu vou pausar aqui e rever para eu explicar para vocês melhor, para até eu mesma relembrar, tá? Mas não vai ser nada que vai interferir. Então, se às vezes você vê que eu fiquei meio assim, é porque eu estou revendo o mecanismo, tá? Vamos lá. Vou falar de edema, peraí, deixa eu silenciar aqui. Primeiramente, o que é o edema? O edema, basicamente, ele é o acúmulo de líquido que você vai ter no espaço intersticial. Então, é o acúmulo de líquido, vamos dizer assim, no corpo que você tem. Só que, de acordo com onde for esse acúmulo de líquido, vai receber um nome. Por exemplo, se você tem acúmulo de líquido no abdômen, então é ascite. Se você tem acúmulo de líquido no pulmão, então a gente sabe que é derrame pleural, ou senão acho que é hidrocele que se fala. Hidrocele não, é hidrotórax, né? Agora tem também a hidrocele, que é acúmulo de líquido, se eu não me engano, ali na região ali do testículo em si. Se você tem acúmulo de líquido no pericárdio, aí você tem um tamponamento pericárdico, né? Só que eu acho que o tamponamento pericárdico já é uma doença em si. Tem um nome, enfim. Se você tem acúmulo de líquido na pele, edema subcutâneo, então cada região que tiver esse acúmulo de líquido, esse edema presente, vai receber o nome. Aí, então, olha só. Então, o que é edema? Edema denomina-se edema a expansão de volume do componente extravascular. Então, vai ter o acúmulo de volume no componente naquela região intersticial, né? Diversas causas podem gerar edema. Uma delas que a gente está falando aqui direto na parte de cardiologia, né, que é justamente a insuficiência cardíaca. No caso, a insuficiência cardíaca, por exemplo, direita, que você vai ter edema dos membros inferiores, sabe? Então, é o acúmulo de líquido que ocorre no tecido subcutâneo, na intimidade de diversos órgãos, ou até mesmo nas cavidades pré-formadas no organismo. Então, aqui, por exemplo, vou tentar mostrar para vocês, apesar de ser difícil, mas vocês já têm uma ideia, o edema subcutâneo, que é o edema normal que a gente vai ter, assim, nos nossos membros, sabe? Aqui, a gente tem uma mão normal e aqui tem uma mão edemaciada, né? Aí eu tava até escrevendo as características, como que vai ser, geralmente. Eu vou falar disso, é claro, mas geralmente a pele, ela vai estar uma pele mais brilhosa, ela vai ter um aumento do tamanho, né? Por causa vai ter um aumento de volume, ela vai perder todas as, vamos dizer, as características, as linhas, assim, do corpo, sabe? Se você tem um acúmulo de líquido no pulmão, que nem eu falei, hoje a gente fala de derrame do pulmão, não, ali na pleura, né? Se você tem um acúmulo de líquido ali na pleura, você chama de derrame pleural, ou se não, hidrotórax. Se você tem acúmulo de líquido no abdômen, ascite ou hidroperitônio. Ah, Ana Clara, você tá falando isso de novo? Tô, porque eu tô seguindo aqui, que tem as imagens, ó. Isso aqui, ó, aqui é um hidroperitônio, ou uma ascite. Aqui a gente tem um derrame pleural, raio-x de um derrame pleural, sabe? Aí a gente tem a hidrocele, né, que é a edema dentro acho que da túnica íntima, né, ali na região do testículo em si. Aí a gente tem a derrame pericárdico, né? Eu sabia, porque tamponamento cardíaco já é uma doença que tem um derrame pericárdico, né? Então pode ser chamado ou de derrame pericárdico, ou se não ou se não hidropericárdio, né? Que aqui a gente tem a imagem, aqui a gente tem até um coração em molinga, né? Ou se não uma cardiomegalia que a gente fala. E ali do lado já é o pericárdio aberto e você vê o acúmulo de líquido aqui. Aí, falei desses e cada um desses vão ter o seu diagnóstico, como você vai diagnosticar. Por exemplo, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o edema subcutâneo. No edema subcutâneo, o que você vai ter? Você vai ter o entumecimento das partes atingidas. O que significa isso? Você vai ter basicamente o aumento do volume das partes atingidas. Você vai ter o arredondamento das formas, você vai ter perda do pregamento cutâneo. Claro, o que é o pregamento cutâneo mesmo? Isso aqui, ó. Eu consegui puxar a pele. Você não vai conseguir puxar a pele. Isso no edema subcutâneo.
A pele vai estar brilhosa, vai ser uma pele frágil, vai ser uma pele fria, uma pele pálida e tem a presença do sinal do cacifo. Para quem não lembra o sinal do cacifo, é aquele sinal que você aperta a pele assim, pressiona e fica meio com uma depressãozinha aqui, entendeu? Deixa eu só anotar essas partes aqui, porque eu não fiz resumo, estou usando o slide do professor para eu estudar, mas mais pra frente vai ser mais fácil. Eu acho que esse edema aqui subcutâneo, por ele ter a característica de pele fria e pálida, acredito eu que ele não deve ser decorrente de uma inflamação, né? Pode ser... Por que eu vou falar específico disso melhor? Porque a gente vai ver que o edema, o líquido dele pode ser tanto exudato quanto transudato, né? Isso aqui eu vou explicar mais pra frente. Vou entrar nisso neste momento agora não. Aqui, por exemplo, é o sinal de cacifo, ó, que a gente tem, ó. Entendeu? Que nem eu havia citado. Como que a gente faz o diagnóstico agora do edema em cavidades e órgãos? Primeiro, você tem que utilizar os exames complementares, né, que vai confirmar... Você faz, obviamente, a anamnese, faz o exame físico, aí depois você entra com os exames complementares e pode entrar com punção diagnóstica. No caso da punção diagnóstica, por exemplo, você fazer uma toracocentese, né, que é quando você tira o líquido ali na região do tórax, paracentese, quando você tira o líquido ali na região do pericárdio, se eu não me engano, né, que é para você confirmar se o líquido ele é de natureza de transudato ou exudato. Exudato é um líquido, se eu não me engano, rico em proteínas, e ele é mais comum justamente em processos inflamatórios, né? Agora, o transudato não é. O transudato eu esqueci agora qual que é a característica dele em si. Depois eu vou rever aqui. Enfim, além do mais, você consegue... A coloração do líquido também dá pra você ter uma ideia do que é, a consistência em si, entendeu? Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, de uma toracocentese. Só a toracocentese, quando você vai fazer a coleta ali do líquido no derrame pleural, tem 2 lugares que você pode fazer. O mais comum aqui na região do quinto espaço intercostal, na parte dorsal, sabe? Mas caso aqui não esteja possibilitado fazer, você consegue fazer também aqui no segundo espaço intercostal, tá? Isso aqui é mais difícil. Por causa que tenha o perigo ali de você... Porque passa aqui a artéria subclávia, a veia subclávia, entre outros, e também aqui tem o ápice do pulmão. Então tem que tomar muito cuidado para você não causar um pneumotórax no paciente também. Então aqui, ó, que a gente tem é uma toracocentese, ó. Sabe? Então, para você fazer o diagnóstico de edemas de cavidades, né, em órgãos, anamnese, exame físico, exames complementares e punção diagnóstica para você saber qual que é a natureza do líquido, se é um exudato, se é um transudato, qual que é a consistência, qual que é a coloração do líquido em si. Aí a gente tem a paracentese. Eu falei que a paracentese ela era do derrame pericárdico, né? Mas não é. A paracentese, na verdade, você vai fazer ali no... Mas tem qualquer... Eu não sei, esqueci o nome. Do derrame pericárdico que a gente tem. Mas, enfim, na paracentese é pra você remover o líquido ali na ascite em si. E o ponto, se eu não me engano, eu acho que é no ponto de McBurney também, tá? Aqui. Só que aqui tá no lado esquerdo, né? Aqui, ó, o local de punção. Terço médio da linha imaginária do umbigo com a crista ilíaca, antes e posterior. Pode ser esquerda ou direita. Então, eu acho que é o mesmo ponto que o ponto de McBurney que a gente tem. Qual é a importância clínica do edema, gente? Eu vou falar de qualquer jeito. Olha só. Em casos especiais, o próprio edema pode interferir de forma impactante em processos inflamatórios. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você tem um edema cerebral, pode causar herniações intracerebrais e isso pode levar à morte. Se você tem um edema ali no pericárdio, esse edema, se você não tratar ele pode acabar evoluindo para um tamponamento cardíaco, por exemplo, sabe? Que também pode levar a óbito se você não tratar. Um derrame pleural pode levar ao colapso do pulmão. Um edema pulmonar leva justamente a uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, né, que a gente tem. Então, assim, o edema, se você não tratar, ele pode levar a causas extremamente graves, né?
Então, em casos especiais, o próprio edema pode interferir de forma impactante em processos fisiológicos. O edema, ele tem 5 formas de formar o edema. Tem quando você tem uma obstrução linfática, quando você tem um aumento da permeabilidade vascular e diminuição da pressão oncótica, aliás, o aumento da permeabilidade vascular, o aumento da pressão hidrostática e a diminuição da pressão oncótica e retenção de sódio. São 4, porque eu contei uma a mais por causa que eu contei como se enfim, são 4. Mas se você quiser considerar 5, né? Porque se for separar a pressão hidrostática da pressão oncótica, sabe? Eu junto os dois. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês como que funciona primeiro o aumento da permeabilidade vascular. Quando você tem algum processo inflamatório, o edema geralmente vai causar esse aumento da permeabilidade vascular. Quer ver? Eu até peguei um resuminho aqui legal para explicar para vocês. Um minutinho. Quando você tem uma lesão tecidual, vamos supor assim, causada, sei lá, por bactérias, por fungos, por vírus, etc., as células elas vão acabar liberando alguns mediadores inflamatórios. Então, vai gerar uma inflamação ali, né? Então, tipo, se tem os mediadores inflamatórios, vai causar o quê? Vai causar uma vasodilatação. Aí, o fluxo sanguíneo inicialmente aumenta. E o que vai acontecer com isso? Vai aumentar a permeabilidade vascular. Então, basicamente, mais líquido vai conseguir passar do vaso para o interstício com mais facilidade, vamos colocar assim. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa escrita. Enfim, quando você aumenta a permeabilidade vascular, mais proteína sai. E a água ela vai acompanhar a proteína. Então, por isso que o exudato ele é um líquido rico em proteínas, justamente porque o exudato vai estar no processo inflamatório e aumentou a permeabilidade vascular, saiu proteína, saiu líquido, e aí basicamente isso que a gente tem no caso do aumento de uma permeabilidade vascular. Bem bobinho. Agora, no caso, quando você tem o transudato, o mecanismo dele vai ser o aumento da pressão hidrostática e a diminuição da pressão oncótica. A pressão oncótica vai ser basicamente que você é a pressão que as proteínas elas vão fazer para puxar o líquido. Então, assim, a principal que a gente tem justamente é a albumina. Gente, o Romeu veio me visitar. Que bonitinho, gente! Enfim, gente, vocês viram o Romeu, que é o cachorro da minha vizinha, veio me visitar. Enfim, o transudato é o seguinte, ele não vai estar relacionado com o aumento não com o aumento, mas não está relacionado com processos inflamatórios. Se vocês escutarem um barulho, meus vizinhos conversando. Ele está relacionado justamente a mudanças na pressão dentro do vaso em si. É quando basicamente você tem um aumento da pressão hidrostática que vai acabar empurrando o líquido ali pro interstício, né, pro espaço intersticial, para fora dos vasos, e vai ter a diminuição da pressão oncótica. Então, assim, vai reduzir a capacidade de proteínas, como por exemplo a principal que a gente tem da albumina, de puxar o líquido para dentro do vaso, né, para manter o líquido dentro do vaso. Então, ela vai reduzir a capacidade de proteínas de manter o líquido dentro do vaso, basicamente o que a gente tem. E a diferença do transudato é que você não vai ter a perda de proteínas, você vai ter ali basicamente só essa mudança de pressão, que vai só sair líquido porque vai aumentar a pressão hidrostática, aliás. Então, justamente por causa disso, é um líquido pobre em proteínas, diferente do exudato, que você vai ter um aumento da permeabilidade vascular, que vai sair proteínas, e o líquido vai acompanhar a proteína e etc. Pra gente saber isso direitinho, isso já caiu em prova de residência, tá aqui, inclusive eu já fiz uma, que é os critérios de Light, né, que é basicamente para você determinar se aquele líquido ele é um líquido transudato ou se é um líquido exudato. Se eu não me engano, o exudato sempre vai ser maior, então se tiver lá, porque eu não lembro direito assim de cabeça, mas se tiver, por exemplo,
o líquido pleural em relação à proteína, o transudato acho que vai ser acima de 0,6 e o transudato vai ser acima de 0,5, se eu não me engano. Eu vou pegar aqui pra gente entender, porque é bom falar sobre isso. Mas o critério de Light ele é mais utilizado assim no derrame pleural, tá? Porque o derrame pleural, você sabe se ele é de um processo inflamatório ou se é mudança nessas estruturas de pressão, você faz para esses critérios de Light. Então, por exemplo, primeiro, são 3 tópicos que a gente tem. Vamos supor, primeiro critério, relação da proteína líquido pleural com a proteína sérica. Então, tipo assim, vai ser basicamente a proteína da pleura ali sobre a proteína sérica no sangue em si. Se for maior que 0,5, no caso é exudato. Se for menor, é transudato. Agora, se você pegar o LDH do líquido lá da pleura em relação ao LDH sérico que a gente tem, se for maior que 0,6, exudato. Se for menor que 0,6, transudato. E se o LDH líquido da pleura for maior que 2/3, se for maior, exudato. Se for menor, transudato. Então, assim, por que fala isso? Porque se for um exudato, então vai sugerir processos inflamatórios. Então, pode ser uma tuberculose que evoluiu, que causou um derrame pleural, uma pneumonia que causou um derrame pleural, um câncer em si. Agora, é um transudato, então pode ser justamente uma insuficiência cardíaca, um derrame pleural consequente de uma insuficiência cardíaca, sabe? Então, os critérios de Light, ele é muito importante. Basta apenas um desses critérios ser confirmados para ser considerado exudato. Então, vamos supor que a relação proteína do líquido lá pleural sobre a proteína sérica estiver maior, então já considera que é exudato. Não precisa dos 3 confirmados para ser um exudato, sabe? Então, os critérios de Light é muito importante, sugiro você gravar, tá? Para essa prova. Então, eu já falei sobre o aumento da pressão hidrostática, sobre a diminuição da pressão oncótica, o aumento da permeabilidade vascular, obviamente, retenção de sódio vai causar justamente edema, né? Eu tinha um resumo tão bom disso, uma explicação tão boa disso, só que eu emprestei para alguém da minha sala para estudar e eu não sei que eu emprestei, essa pessoa nunca mais me devolveu, então, né? No caso do edema por retenção de sódio, é claro que vai estar envolvido com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu peguei aqui um texto para explicar melhor para vocês, porque foi o que eu falei. Essa parte de edema, eu já estudei ela antes, só que eu estudei ela no período passado. Então, assim, algumas coisas eu lembro, só que eu não lembro, assim, tão explicado que nem eu quero explicar aqui para vocês agora. Então, eu vou ler aqui, tá? Sobre o edema de retenção de sódio. Então, a gente sempre tem que lembrar que a água acompanha o sódio, né? Isso é clássico, que a gente vai lembrar lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando o organismo ele retém sódio, acaba retendo água junto. Então, os rins retêm sódio, que pode acontecer justamente numa insuficiência renal, numa insuficiência cardíaca, numa cirrose, no hiperaldosteronismo, que aumenta a quantidade de aldosterona em si, né? Então, assim, quanto mais sódio permanece no organismo, mais a água vai acompanhar. Então, aumenta, isso vai causar o quê? Mais a água vai permanecer, né? Aumenta o volume sanguíneo, aumenta a volemia e tudo mais. Isso acaba aumentando a pressão hidrostática. Então, vai acontecer aquilo. Aumentou a pressão hidrostática e reduziu a pressão oncótica. Você teve justamente o edema por retenção de sódio, sabe? Aí tem um exemplo aqui da insuficiência cardíaca, por exemplo. O coração ele bombeia menos sangue. O rim interpreta isso como se a gente tivesse tendo uma hipovolemia, então ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inclusive, eu vou falar disso de novo em insuficiência cardíaca, tá? Na aula, no vídeo específico de insuficiência cardíaca. Então, você tem retenção de sódio, retenção de água, a pressão venosa aumenta, aumentou a pressão hidrostática, você tem um edema e o edema pode acabar piorando também. Agora, o outro mecanismo que a gente tem
é a obstrução por vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles são, tipo assim, vamos dizer assim, fundamentais. Por quê? Porque é eles que vão... Quando a gente tem algum edema, vamos dizer assim, num processo inflamatório curtinho no nosso corpo, eles vão ter uma certa... Eles que vão obstruir, não. Eles que vão... como que é? Sugar, não é sugar. Eles que vão puxar, né? Drenar esse excesso de líquido dessa nossa lesão. Só que, gente, é óbvio que os vasos linfáticos, eles têm, tipo, um limite de quanto de líquido eles vão conseguir drenar. Então, se você tiver um edema muito grave, pode acontecer dos vasos linfáticos lá estar cheios e ainda assim permanecer o edema, sabe? Então, olha só, o edema por obstrução linfática, primeiro, que os vasos linfáticos, né, foi o que eu falei, eles vão drenar o excesso de líquido, eles também removem proteínas que escapam dos capilares e devolvem esse material para a circulação. Então, assim, normalmente... Não, isso aqui eu não quero falar, não. Ó, o que acontece quando tem o que pode acontecer uma obstrução? Pode ser um tumor ali perto dos vasos linfáticos ou até mesmo um tumor nos vasos linfáticos. Pode ser uma cirurgia, por exemplo, retirada dos linfonodos na mama, pode causar... não vai ter linfonodos, não vai ter vasos linfáticos ali naquela região direito para drenar esse líquido, né? Fibrose, parasitas também. Então, isso pode acontecer, pode causar essa obstrução. Então, o sistema linfático ele não consegue remover o líquido e as proteínas acumuladas no intertício, sabe? Então, o líquido acaba se acumulando ali. Agora, me surgiu uma dúvida. Deixa eu ver aqui primeiro. Tirei a minha dúvida. Então, eu já expliquei como é que funciona a patogênese do edema em si. E a gente vai classificar classificação de acordo com o território de circulação no qual se produz edema. Se você tem um edema sistêmico, a gente, ou no caso um edema localizado, assim, ou generalizado, a gente vai chamar esse edema de anasarca. Se você tem um edema no pulmão, então um edema pulmonar que a gente tem, né? Quais são os edemas generalizados que a gente tem? Pode ser um edema de insuficiência cardíaca, pode ser edema de nefropatias, problemas ali nos rins, que podem causar justamente essa anasarca, pode ser edema de hepatopatias, problema no fígado, pode ser um edema nutricional, que eu não vou saber pronunciar isso daqui, mas infelizmente existe uma doença. Eu não sei explicar para vocês como é que funciona, eu posso até pesquisar aqui agora, mas uma doença em que, por falta de nutrição, a pessoa pode acabar tendo esses edemas, que é uma doença chamada Kwashiorkor. Vou pesquisar a pronúncia, peraí. O nome da doença é Kwashiorkor. Quer ver? Vou botar aqui pra falar. Kwashiorkor. O nome dessa doença aí. O edema nutricional, pesquisei aqui, ele ocorre por diminuição da pressão oncótica causada pela redução de proteínas, especialmente albumina. Se você for parar para pensar, realmente faz sentido, né? Então, tem esses edemas. Então, o edema anasarca, ela pode ser causada justamente por edema de insuficiência cardíaca, por edema de nefropatias, por edema de hepatopatias, por edema nutricional, que é essa Kwashiorkor, que é essa doença aí, sabe? Que a gente tem. Um minutinho. Vou tentar explicar aqui o que eu lembro, tá? Como que funciona o edema numa insuficiência cardíaca. Primeiro, você vai ter redução da contratibilidade, isso vai acabar reduzindo o volume do sangue injetado, então vai diminuir o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, você vai acontecer duas coisas. Vai, obviamente, ter a redução do volume, o corpo vai entender como se estivesse perdendo o volume, como se estivesse tendo uma hipovolemia, então você vai ter a ativação do sistema simpático e do sistema e da renina-angiotensina-aldosterona. O que o sistema simpático vai fazer? Ele vai realizar a vasoconstrição, ele vai realizar um aumento da frequência cardíaca e o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai reabsorver sódio e água. Então, isso vai ter um mecanismo ali do edema. Além disso, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da pressão capilar no pulmão, né? Porque lembrando que na insuficiência cardíaca vai represar o meio que, como não tem força, então o sangue vai acabar represando para o átrio, do átrio vai para as veias pulmonares, que acaba
acumulando sangue ali. Então, isso aumenta a pressão capilar pulmonar. Também vai aumentar a pressão venosa, né? Vai causando uma estase jugular, né? Que dependendo de se você tiver uma insuficiência cardíaca, ela pode evoluir para uma insuficiência cardíaca direita. Então, você vai acumular sangue ali nas veias sistêmicas, veia cava inferior, que vai veia cava inferior, superior, né? Veia cava superior, depois, dependendo, inferior, hepatomegalia, turgência jugular e edema dos membros inferiores. Bom, aí você vai levar a elevação da pressão oncótica, aliás, elevação da pressão hidrostática, gerando um edema. Então, é basicamente, de forma resumida, assim que funcionaria o edema na insuficiência cardíaca. O edema na insuficiência cardíaca, ele é simétrico, tá? Ele é nos membros inferiores, ele é vespertino, ascendente, ou seja, vespertino é na parte da manhã, vespertino é na parte da tarde. Então, ele começa na parte da tarde e ele vai piorando ao longo do dia. Por quê, né? Claro que a pessoa fica em pé na parte do dia, né? Ele é um edema do tipo mole, ele é um edema frio, ele é um edema indolor que a gente tem. Então, provavelmente, dependendo, pode ser um transudato aqui, né? Tá associado a outras manifestações como dispneia, dispneia paroxística noturna, tosse noturna, palidez cutânea, taquicardia, crepitações pulmonares, congestão hepática. Pacientes acamados costumam ter ali aqui na região dorsal, aqui perto do cóccix, mais ou menos ali na coluna lombar, ali o edema ali mais ou menos ali, sabe? O edema nas nefropatias pode ser por uma síndrome nefrítica ou uma síndrome nefrótica, que basicamente a síndrome nefrítica é uma inflamação dos glomérulos, nefrótica nos rins em si, se eu não me engano. E tem aqui como é que acontece numa síndrome nefrítica, você tem um edema, hematúria, eu acho que é a eliminação de sangue na urina. Hipertensão arterial sistêmica, como que você vai ter? Então, você tem uma lesão renal. Quando você tem uma lesão renal, o que vai acontecer? O rim, ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, você vai ter a redução de excreção de sal e água. Isso vai causar o quê? Isso vai aumentar a hipertensão arterial, vai causar hipertensão arterial, no caso, e vai ter a elevação da pressão hidrostática no leito capilar, gerando o edema. Então, eu expliquei como que funciona o edema numa insuficiência cardíaca. O edema aqui é de uma síndrome nefrítica, que basicamente é dessa forma que acontece, que é o mecanismo do aumento da pressão hidrostática. O edema na insuficiência cardíaca também é aumento da pressão hidrostática que a gente vai ter. Na síndrome nefrótica, você vai ter a presença de urina espumosa. Por que urina espumosa? Claro, porque vai estar perdendo proteínas. Então, a urina ela fica realmente com essa consistência espumosa. Edema facial matutino, a pessoa na parte da manhã vai estar com edema. Se eu não me engano, tem um edema principalmente aqui na região do olho. E a nasarca, né, que é o edema generalizado que a gente tem. Aqui você tem uma lesão glomerular, então você vai ter redução também na excreção de sódio. Isso vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, você vai ter retenção de água, de sódio. Isso vai elevar a pressão hidrostática, causando um edema. Outra coisa que também vai favorecer a formação de edema nessa síndrome nefrótica é que, como você tem uma lesão glomerular, você tem alteração da membrana ali de filtração. Então, você tem essa alteração, o que vai acontecer? Você vai ter proteinúria, você vai ter a eliminação de proteínas na urina. Então, você vai causar uma hipoalbuminemia, vai ter poucas albumininas. Isso vai diminuir ainda mais a pressão oncótica, favorecendo o aumento da pressão hidrostática, causando justamente esse edema, sabe? Então, esse é o mecanismo que a gente tem na lesão glomerular. Então, só recapitulando, como é que funciona o edema generalizado no caso de uma insuficiência cardíaca compensado. Redução do débito cardíaco, ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativou o sistema simpático,
aumentou a retenção de sal e água, causou isso, gerou edema. Do outro lado, você tem aumento da pressão capilar, né, por conta vamos dizer assim, do acúmulo de líquido que vai acontecer no átrio, que vai refletir no pulmão, que vai acabar, dependendo, se evoluir para uma insuficiência cardíaca direita, vai ir ali para as veias sistêmicas, que vai causar edema nos membros inferiores, que vai causar estase jugular, né, turgência jugular, que vai causar uma hepatomegalia. Isso tudo elevando a pressão hidrostática também. Da síndrome nefrítica, retendo lesão renal. Nefrítica, tem que gravar isso. Nefrítica, você vai ter uma lesão renal, então você vai ter ativação do sistema renina-angiotensina e aldosterona, a retenção de sódio, água, subiu a pressão hidrostática, aumentando, pode gerar hipertensão arterial e o edema, né? A síndrome nefrótica, lesão glomerular, redução do sódio, sistema renina-angiotensina e aldosterona ativados, retenção de água, aumentou a pressão hidrostática, subiu, causou edema, né? E alteração na membrana da membrana de filtração, proteinúria, né? Perda de proteínas na urina, por isso que tem essa urina espumosa, hipoalbuminemia, diminuição da pressão oncótica, aumento da pressão hidrostática, edema. Um edema aqui na síndrome nefrótica, que a gente tem, olha. Que eu falei que fica mais ali na região, não sei se vou conseguir ver, na região do olho em si, né? No caso das doenças hepáticas, já vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Vão ter basicamente 3 mecanismos que vai causar o edema nas doenças hepáticas. Primeiro, quando você tem uma doença hepática, você vai ter a redução da síntese de albumina. Então, já vai ter redução de albumina, já favorece para a diminuição da pressão oncótica. Outra coisa que você vai ter vasodilatação periférica. Por que, Ana Clara? Eu não sei explicar por que vai ter essa vasodilatação periférica, mas você vai ter a vasodilatação periférica, isso vai acabar aumentando o volume intraarterial, né? Então, tem a contração do volume intraarterial, isso acaba ativando o sistema renina-angiotensina e aldosterona, retenção de água e sal, gerando edema. Mesma coisa, você tem a redução da albumina, vai diminuir a pressão oncótica, né? E o outro que você vai ter o aumento da resistência vascular portal, ou seja, você vai ter um aumento da resistência ali na veia porta. Então, esse aumento da resistência acaba aumentando a pressão hidrostática, favorecendo o paciente ter ascite, né? Ascite e o edema no geral, assim, né? Eu sinto que eu não expliquei muito bem essa parte, não gostei. Mas, enfim, aqui que a gente tem, aqui é o edema de origem nutricional, que é aquela doença lá, Kwashiorkor, não sei pronunciar o nome dela. De primeira você deve pensar, nossa, o bebê tá gordinho e tudo mais, mas infelizmente, gente, é edema, tá? Isso aqui é muito comum em países de baixo desenvolvimento, né? E o edema localizado, a gente tem edema por estase venosa. Estase venosa, lembrando que é a diminuição do fluxo sanguíneo, vamos dizer assim, que ele passa numa certa velocidade, é como se o sangue estivesse ficando mais lento, vamos dizer assim. Aí pode causar vai ter um aumento do pH, vai ser doloroso, sinal de cacifo. Aqui, por exemplo, uma trombose venosa profunda é um edema que a gente vai ter um edema localizado, sabe? Que a gente tem aqui. Uma estase periférica pode também causar as nossas famosas varizes, tá? Além disso, tem um edema linfático, que é o linfedema, né? Que ele já é mais característico, é um edema duro, indolor, sem sinal de cacifo. Aqui o linfedema que a gente tem. Sobre o edema linfático, o sistema linfático, ele é responsável, foi o que eu falei, né? Ele é responsável por absorver cerca de 2 litros em 24 horas, em cada 24 horas, esse edema em si, né? O líquido intersticial.
Quando você ocorre um bloqueio dessa drenagem linfática, foi que eu falei da obstrução, um outro mecanismo que a gente tem do edema é uma obstrução linfática, você vai, no caso agora, observar um edema duro, relativamente rico em proteínas, né, porque o edema, como que fala? Os vasos linfáticos, eles acabam absorvendo também proteína. Se você tá obstruindo eles, você vai ter líquido e não vai estar absorvendo proteína, sabe? Então, ela absorve geralmente proteínas para, se eu não me engano, devolver para circulação. Não lembro direito, mas é alguma coisa assim. Você vai ter acompanhado por espessamento de fibrose, hipertrofia da pele e pele subcutânea. Essa fibrose e essa hipertrofia da pele que vai fazer com que esse edema seja um edema duro, né? Esse linfedema, ele pode ser secundário a alterações adquiridas como uma filariose, boncrofitose, erisipela, ou pode ser por um evento traumático, por algum câncer maligno, vamos dizer assim, ou até mesmo congênito, sabe? Que a gente tem. Tem os edemas inflamatórios, né, que é a celulite, erisipela, pode ser pro trauma. Aí o que vai estar presente no edema inflamatório? Os 5 sinais flosísticos, né? Eu acho que são 5, né? Que é a dor, calor, rubor, tulgor e perda de função. Que eles vão estar presentes ali. Então, geralmente, se for um edema inflamatório, então provavelmente o tipo do líquido é um líquido transudato que a gente tem, sabe? Então, aqui... Preguiça, mas tem que falar, né, gente? Vamos lá. O edema inflamatório, ele é secundário, obviamente é um processo inflamatório por agentes lesivos, foi bactéria, vírus, fungos, etc, sabe? Aí a gente observa a sequência de fenômenos irritativos, vasculares, vai ter características exudativas. Os agentes podem ser tanto endógenos quanto exógenos, né? Então pode ser por um problema externo, mas um problema interno também pode causar. E o edema, ele é uma ocorrência constante nos processos inflamatórios, acompanhado de dor, hiperemia, que é o rubor, né, que a gente fala, que é acúmulo de sangue naquela área, então vai ficar avermelhado, vai ficar com calor, vai ficar quente, né? E aumento da temperatura, que nem eu falei. Ocorre secundariamente a liberação de mediadores químicos, que nem a histamina, que se você tem uma lesão, vai liberar os mediadores inflamatórios, a histamina, vai ter vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, aquilo tudo que eu havia citado no início do vídeo. Então aqui a gente, por exemplo, aqui a gente tem um edema inflamatório, ó. Que aqui você vê que você tem edema, tem rubor, tem calor, tem tulgor. O tulgor seria o edema em si, né? Então, olha só, quais são o território da circulação sistêmica e edemas localizados? A gente tem a urticária e o angiodema, que são edemas basicamente causados por uma reação alérgica que você vai ter. Então, ele vai estar relacionado com o anticorpo IgE, né? Então, assim, podem surgir simultaneamente a urticária ou se angiodema, né? Se angiodema seria edema nos vasos, ou independentemente. Eles representam manifestações cutâneas de edema localizado, tá? Foi o que eu falei, o estímulo mais importante é a interação do anticorpo IgE. A urticária é uma erupção que se caracteriza pela formação de pápulas avermelhadas, branco-porcelânicas ou rosas claras. O que isso quer dizer? Vai ficar lendo isso aqui não. Pápulas, eu não sei se vocês lembram, aqui nesse canal tem um vídeo falando justamente sobre as lesões cutâneas. Pápulas é como se fossem pequenas elevações grandes assim na pele, né? Que vão estar avermelhadas, elas podem estar mais rosadas, podem estar esbranquiçadas também, mas elas vão causar coceiras, né? Elas vão causar prurito. Secundárias é edema da derme, então você vai ter o edema da pele e podem acabar causando essa urticária em si. Agora, o angioedema, ele é uma forma bem delimitada do edema em si, tá? Ele geralmente não é depressível, ou seja, ele não vai ter o sinal do cacifo presente, ele vai ter suas bordas bem definidas e ele não acomete apenas a derme em si, ele pode acometer a face, ele pode acometer a genitália, sabe? Então, basicamente, aqui ó, a gente tem uma imagem de uma urticária, aqui ó. Imagem um pouco ruim, isso aqui é uma urticária e isso aqui é um angioedema, ó, que a gente tem no paciente. E
O angioedema ele pode ser adquirido, tá? No caso, adquirido como uma anafilaxia, né, uma reação alérgica que você tem, pode também estar associado a uma urticária, ou ele pode ser hereditário. O angioedema secundário, ele é causado geralmente por medicamentos. Por exemplo, o captopril pode causar esse angioedema, né? Os IECAs em si podem causar angioedema. E edema é isso, gente. Desculpa se eu teve alguma explicação ruim, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou manda mensagem para mim no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.